Olá, amigos e amigas. Dando sequência ao projeto de estreitar nosso conhecimento sobre tributação, sinto-me à vontade nesse oitavo vídeo, depois de explanar sobre as modalidades de tributação disponíveis, para aplicar nosso conhecimento no desenvolvimento de um planejamento tributário. O planejamento tributário a que fazemos referência constitui-se num conjunto de decisões que emergem em função do conhecimento que adquirimos das diversas modalidades de tributação. Digo isso, pois esse tipo de planejamento procura identificar para a empresa a forma menos onerosa de apuração dos tributos diretos, baseado unicamente nas normas e regras disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil. Existem outras modalidades de planejamento tributário, que, em geral, objetivam explorar brechas na legislação ou mesmo questioná-las, alegando sua inconstitucionalidade, o que, sem dúvida, é papel dos advogados tributaristas. Logo, cabe ao contador aplicar as regras instituídas e aconselhar no sentido de alcançar seu objetivo, de identificar o menor custo tributário para a empresa. Nessa linha, em relação ao Simples Nacional, nossa tarefa é um pouco mais fácil. Deve ficar atento, basicamente, às empresas tributadas no anexo 5 e aquelas que têm o fator R abaixo de 28%, pois pode ser que outras opções de tributação sejam mais vantajosas para essas empresas. Por outro lado, as empresas tributadas pelo lucro presumido devem observar os itens classificados como outras receitas, os quais montam a base de cálculo dos tributos com 100% do seu valor. Um olhar atento pode indicar que algumas dessas receitas pertençam ao ramo negocial da empresa e, portanto, pode-se aplicar percentuais favorecidos na montagem da base de cálculo. Uma outra questão está relacionada com empresas que desenvolvem diversas atividades, onde uma delas é menos lucrativa que a outra, situação que permite a aplicação de um processo de cisão, criando uma empresa para cada atividade, onde se poderia identificar uma modalidade de tributação para cada uma delas, diminuindo o impacto do adicional do IRPJ, presente na versão original. Ainda em relação ao lucro presumido, deve ficar atento no caso de uma migração para o lucro real, que poderá trazer uma mudança de alíquota do PIS e da COFINS, que pode inviabilizar um ganho no imposto de renda e na contribuição social. Sobre esse caso, vamos analisar a seguinte reflexão. Suponha que uma empresa de serviço, num determinado trimestre, tenha gerado um faturamento de R$1 milhão e tenha produzido um resultado de R$200 mil. A relação receita-resultado é de 20%. Pelo lucro presumido, a apuração dos tributos teria como base 32% do faturamento, ou seja, uma base tributável de 320 mil. Pelo lucro real, e considerando que não existem ajustes nem compensações, a empresa teria uma base tributável de 200 mil e, logicamente, uma carga tributária menor na tributação direta. Em relação ao PIS e à COFINS, considerando que a empresa não teve nenhum aumento de preços para viabilizar a nova incidência não cumulativa e considerando que não existe nenhuma possibilidade de recuperação desses tributos, a empresa teria que arcar com um custo adicional de tributos indiretos de 5,60%, equivalentes à diferença entre a alíquota de 3,65% do regime cumulativo para a alíquota de 9,25% do regime não cumulativo. Na reflexão proposta, como podemos observar no demonstrativo, a mudança para o lucro real, dentro dos parâmetros disponibilizados, incorpora um aumento de custo tributário de 15 mil. Logo, nesse caso, fica claro que a migração para o lucro real não incorpora ganhos na formação do resultado da empresa. Repara que a mudança de regime do PIS e da COFINS é quem viabiliza o projeto apresentado em nossa reflexão. Contudo, sob um ponto de vista contemporâneo, a reforma tributária do governo, unificando as alíquotas dos dois regimes dos tributos em questão, tende a desmontar a influência dessa variável no projeto. Por fim, convém sempre ficarmos alerta para o fato que um planejamento tributário, do tipo que estamos apresentando, deve ser analisado antes do início do ano fiscal,
tendo em vista que a opção pelas diversas modalidades ocorre normalmente no início do exercício, o que implica que os empreendimentos devem adotar a cultura de desenvolver um orçamento ou mesmo uma versão mais simples, um plano de negócios, que permita identificar como a empresa se comportará durante o exercício a ser planejado. Bom, meus caros, no próximo vídeo continuarei abordando o tema do planejamento tributário, considerando os principais aspectos da tributação pelo lucro real. No mais, lembro que no canal do YouTube, L. Alves Consultoria, encontram-se postados outros vídeos sobre tributação. E em nosso site, www.lalvesconsultoria.com.br, estão disponíveis telefones e e-mail para futuros contatos. Muito obrigado pela audiência e até lá!